E aí, turma, tudo bom? Mais uma semana aí da nossa quarentena, nosso home office. Acredito que todo mundo já está meio que adaptado a essa nova realidade, mas é importante que a gente fique assim para que brevemente a gente já possa retomar a nossa vida normal, né? Bom, hoje é dia 30 de março, 7 horas da noite, estou gravando esse vídeo agora. Nossa bolsa hoje fechou mais ou menos 1,2065 de alta, 74 mil e alguma coisa de pontos, o que é surpreendente, né? Porque nós ainda temos um cenário imprevisível pela frente, mas realmente parece que as pessoas começaram a achar que tem uma luz no fim do túnel. Via de regra é assim, tá, turma? O mercado ele trabalha com antecipação do futuro, né? Ele tenta prever o preço de um ativo que ele vai ser, né? E caiu muito e agora parece que está tendo uma nova recuperação. Vamos ver, né? Vai tudo depender aí se o achatamento da nossa curva realmente se confirmar, se o número de casos também se confirmar e se o resto do mundo também estiver seguindo esse mesmo caminho. Pronto, o trabalho da semana, vou até postar no portal, vai ser um pouco diferente. Na quarta-feira, dia 1º de abril, às 11 horas da manhã, a gente vai ter uma live diretamente pelo Instagram da Fé Comércio e do escritório Furtado Pragmácio. Essa live vai ser sobre os decretos estaduais que suspenderam a atividade econômica aqui no estado do Ceará, né, na sua grande maioria. É uma live muito importante, acredito, muito atual para o que a gente está vivendo, né? E estou querendo lhes convidar para que possam assistir. E o trabalho vai ser fazer um relatório sobre essa live, tá? Para quem puder, quarta-feira, 11 horas, entra lá no Instagram, que dá certo. E se não puder às 11 horas, ele fica 24 horas no ar, né? Então você assiste e faz o relatório e manda para o meu e-mail. Ok? Bom, não vamos perder tempo, vamos continuar aqui o nosso estudo. A gente finalizou na nossa última aula os valores mobiliários, né? Os instrumentos, os títulos utilizados aí pela SA para tentar se capitalizar e poder executar o seu objeto social. Muito bem. Hoje a gente vai estudar sobre a constituição da SA. É um momento muito importante, tá? Da nossa disciplina, porque tudo que a gente estudou nos preparou para agora. Hoje, efetivamente, a gente vai ver como uma SA pode ser criada. Eu já posso lhes adiantar que é bem diferente daquele estudo que vocês tiveram lá em Empresarial 1, quando estudaram acerca da constituição da sociedade simples ou da sociedade limitada. Primeiramente, porque quando eu falo em constituição da SA, eu tenho que saber qual SA eu estou querendo constituir. É um SA de capital aberto ou um SA de capital fechado? Se for um SA de capital aberto, a gente sabe que ela vai ter os seus valores mobiliários negociados no mercado de capitais. Em outras palavras, ela vai se socorrer à economia popular para tentar se capitalizar e viabilizar o seu objeto social. Se a SA for de capital fechado, é exatamente o contrário. Ela não vai buscar no mercado de capitais aqueles recursos para tentar viabilizar a sua atividade. Ela é mais concentrada, então. Quando a gente estuda a constituição da SA, então a gente estuda a constituição da SA de capital aberto, também conhecida como constituição pública ou sucessiva, e a gente estuda a constituição da SA de capital fechado, que também é conhecida como a constituição privada ou simultânea. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir que tipo de SA nós estamos querendo constituir. Se ela é pública ou se ela é privada. Se ela é um SA cujo capital é aberto ou cujo capital é fechado. Eu nem preciso já falar para vocês, porque isso é intuitivo, que se eventualmente essa SA tiver um capital público, ou melhor dizendo, um capital aberto, as regras de constituição dessa SA
serão muito maiores, muito mais complexas. Por quê? Porque ela vai socorrer a economia popular, né? Ela vai oferecer ao mercado de capitais aqueles ativos para que as pessoas possam vir a adquiri-los ou não. Ou seja, aquela SA ela vai sofrer fiscalização direta da CVM, da Constituição de Valores, da Comissão de Valores Imobiliários. Muito bem. Se for um SA de capital fechado, ou seja, de constituição privada simultânea, as regras não vão ser tão complexas, não vão ser tão rígidas, pois ela não está se socorrendo à economia popular para tentar obter os recursos necessários para o desenvolvimento da sua atividade. Então, saber que tipo de SA nós estamos tratando é muito importante. Esse é o primeiro ponto. Lá no artigo 80, então, ele tem a seguinte redação: a constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares. Ou seja, o artigo 80, ele traz para a gente regras que são comuns, tanto a SA de capital aberto, como a SA de capital fechado. Então, independentemente do tipo da SA que você está escolhendo, essas regras que a gente vai ler agora se aplicam às duas. 1. Subscrição pelo menos de 2 pessoas de todas as ações que se divide o capital social fixado no Estatuto. Essa é a regra da pluralidade, né? Se eu estou falando de uma sociedade, via de regra eu estou falando da reunião de 2 ou mais pessoas, né? Apesar de que a gente sabe que a Lei da Liberdade Econômica de 2019 trouxe para a gente a chamada sociedade unipessoal, que é uma sociedade só de uma pessoa, mas não na modalidade por ações. Aqui, na sociedade por ações, a gente tem que ter pelo menos 2 ou mais pessoas para constituir a sociedade, formando a sua pluralidade. Com algumas exceções que a gente vai ver lá na frente, que seria a SA que é subsidiária, que seria uma exceção à regra. A gente ainda vai ver isso no futuro. A regra é que 2 ou mais pessoas, pluralidade para a constituição da SA. Continua. Realização como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Isso é uma regra que sinceramente não faz muito sentido, tá? Mas está lá, então tem que ser cumprido e dá uma dor de cabeça tremenda para toda pessoa que quer constituir, principalmente SA de capital fechado, aqui no estado do Ceará, por exemplo. Como é que funciona? Se eu tenho um capital social de R$1 milhão, tá? E aí eu tenho que integralizar esse capital social. E eu sei que a integralização desse meu capital social tanto pode se dar por dinheiro, como pode se dar por bens susceptíveis de avaliação econômica, né? Bom, o que é que ele fala? Ele fala o seguinte: se o capital social é de R$1 milhão, pelo menos, no mínimo, né, 10% desse capital, ele tem que ser integralizado em dinheiro, tá? E esses 10% no mínimo que tem que ser integralizado em dinheiro, eles têm que ser depositados numa conta bancária oficial. No caso é o Banco do Brasil. Por que isso causa uma confusão muito grande? Porque se eu estou constituindo um SA, sequer eu ainda tenho o CNPJ dela. Sem o CNPJ dela, como é que eu vou ao banco e efetivamente abrirei uma conta em nome da SA para realizar esse depósito, se ela sequer ainda existe? Isso causa um parafuso na cabeça dos gerentes dos bancos, dos servidores, quando efetivamente a gente está tratando sobre isso, né? Mas a solução fácil é o quê? É o banco abrir uma conta temporária em nome da SA, que está a se constituir, está em constituição. Você realiza o depósito, leva o comprovante desse depósito para a junta comercial e o requisito estaria atendido. É isso que esse dispositivo está querendo falar para a gente. E aí ele finaliza: depósito no Banco do Brasil ou outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Imobiliários. Hoje praticamente os grandes bancos todos são autorizados, da parte do capital realizado em dinheiro, que foi aquilo que a gente acabou de falar. Muito bem. Meus amigos, esses dispositivos previstos no artigo 80 se aplicam tanto a SA de capital aberto como a SA de capital fechado. Por isso que eles são considerados requisitos preliminares ou comuns. Aí a gente vai além. Lá no artigo 82, ele começa sobre a constituição da SA pública ou de capital aberto. Para tanto, ele fala o seguinte: a constituição da companhia por subscrição pública depende do prévio registro de emissão da Comissão de Valores Imobiliários,
que somente pode ser efetuado com a intervenção da instituição financeira. Então, para começar, vocês se lembram que logo no começo, quando a gente começou a estudar essa matéria, eu falei para vocês que aqui no Brasil a gente tem um regime híbrido de constituição da SA, ora de autorização, ora da regulamentação. E na SA de capital aberto, isso aqui se demonstra muito claramente para a gente. Como? Para eu efetivamente querer constituir uma SA de capital aberto, eu preciso ter uma autorização da CVM. Ou seja, não basta a minha vontade, o meu interesse em ter um SA de capital aberto que representará automaticamente no meu direito de constituir essa SA. Eu preciso de uma autorização do órgão regulamentador, fiscalizador, executório, que é a CVM, me permitindo assim fazer. E aí, o parágrafo 1º do artigo 82, ele fala o que é que eu tenho que apresentar para a CVM. Aí ele vai. O pedido de registro de emissão obedecerá às regras expedidas pela CVM e será instruído com a. Estudo da viabilidade econômica e financeira do empreendimento. Veja, se você quer se socorrer à economia popular, oferecer seus ativos no mercado de capital, você efetivamente tem que apresentar um empreendimento que faça sentido do ponto de vista econômico e financeiro, ou seja, que ele vai ser relevante, que ele vai gerar impactos para a sociedade como um todo. É por isso então que você precisa apresentar para a CVM esse estudo. Aí ele continua. O projeto do Estatuto Social, aqui é o mais fácil, né? Se você cumprir a lei, é só o basicão mesmo, estaria passando. E o prospecto, organizado e assinado pelos fundadores e pela instituição financeira intermediária. Isso é muito interessante, porque o prospecto é como se fosse o plano de negócio que você está apresentando. Por isso que eu estou falando em uma autorização. Você vai ter que demonstrar à CVM não só a viabilidade econômica e financeira do teu negócio, não só que o teu negócio ele tem regras legais para se constituir, mas que também o teu plano de atuação e de operação, ele também é interessante, ele também pode vir a ser algo interessante para o mercado brasileiro. É isso, então, que você deve apresentar. Feito isso, o que é que o parágrafo 2º fala? A Comissão de Valores Imobiliários poderá condicionar o registro à modificação no estatuto no prospecto e denegá-lo por inviabilidade ou temeridade do empreendimento ou falta de idoneidade dos fundadores. Veja, por que existe essa preocupação tão grande? E antes mesmo da gente pensar em constituir um SA de capital aberto, você ter a autorização da CVM. Porque o mercado de capital, ele é baseado na credibilidade das empresas que oferecem os seus ativos naquele mercado. Tá? Por isso que os balanços têm que ser públicos, têm que ser divulgados, que os fatos relevantes de uma determinada empresa têm que ser tornado claro para todos. Tá? Isso por quê? Porque uma vez perdendo-se a credibilidade no mercado, aqueles ativos que estão lá sendo negociados, eles efetivamente vão perder o seu valor. Porque se você pudesse fraudar facilmente aquelas pessoas que estão confiando que comprando aqueles ativos, estão comprando parte de uma empresa que podem vir a dar retorno, se não houver a confiança que aquelas informações são verdadeiras, que aquele mercado é seguro, logo você perderia confiança no mercado como um todo, gerando um colapso desse mercado de capital. Por isso que essa formalidade, ela não só é necessária, mas ela é indispensável para manter a boa regularidade, a boa manutenção do mercado. Tá? O que o prospecto tem que mencionar, ele está previsto no artigo 84, e eu vou me omitir de ler, porque todos vocês podem ler em casa, né? Vamos ganhar nosso tempo aqui efetivamente, tá? Muito bem. Se você conseguiu atender a todas essas regras trazidas, não só no estudo da viabilidade econômica e financeira, no projeto do seu estatuto e o mais importante, no seu prospecto, e a CVM lhe dá autorização para você trabalhar, você vai agora fazer algo que vocês já estudaram, efetivamente, que são o passo a passo para você poder constituir SA. Então, qual é o próximo passo? Você pediu autorização da CVM, conseguiu autorização da CVM. Disponibilizou as ações para os investidores foram lá e subscreveram integralmente todas as ações. Agora você vai ter uma assembleia de constituição,
E o que é a Assembleia de Constituição? A Assembleia de Constituição é quando todos os acionistas que subscreveram ações vão aprovar o estatuto social da SA e eleger a sua diretoria e o seu conselho de administração. Órgãos esses que nós ainda vamos estudar possivelmente daqui a 2 aulas, tá? A Assembleia de Constituição, ele está previsto, então, no artigo 87 da lei da SA. Uma vez aprovado o estatuto da companhia, eleitos os membros do Conselho de Administração e da diretoria, você vai pegar todos esses documentos e levar até a junta comercial para o devido arquivamento desses atos. E é por isso que nós chamamos a constituição da SA de capital aberto em constituição pública ou sucessiva. Por que sucessiva? Pois você só vai poder avançar para o próximo passo se vencido o passo antecedente, ou seja, você só vai poder colocar as ações disponíveis aos investidores e futuros acionistas se a CVM lhe dá a autorização. Se a CVM lhe dá a autorização, você pode colocar as ações à disposição. Você só pode convocar a Assembleia de Constituição da SA se você colocou as ações e se as ações forem integralmente subscritas. Aí você vai para a Assembleia de Constituição. E você só pode levar a registro aquela Assembleia se na Assembleia de Constituição o Estatuto foi aprovado, a diretoria foi eleita e o Conselho de Administração foi eleito. Por isso que se chama, então, de uma Constituição sucessiva, ou seja, todos os passos devem ser atendidos. E aí você vê o motivo do regime híbrido. Se, por um lado, eu preciso da autorização da CVM para poder tentar constituir essa SA, autorização, por outro, ao final, eu preciso registrar os atos na junta comercial, regulamentação. Beleza? De uma maneira bem mais fácil, eu tenho a constituição privada, ou seja, a SA de capital fechado. Ela está prevista aqui no artigo 88. Ela é muito parecida com uma constituição de uma LTDA ou de uma sociedade simples, pois, como eu não estou me socorrendo à economia privada para poder subscrever minhas ações, ou seja, eu estou oferecendo para pessoas que eu conheço, essas pessoas que eu conheço junto comigo estamos já automaticamente subscrevendo todas elas. A formalidade para a constituição dela será bem mais branda, bem mais mesmo. Aí você vê, ó, a constituição da companhia por subscrição particular do capital pode fazer-se por deliberação dos subscritores em assembleia ou por escritura pública no próprio cartório, considerando os fundadores todos subscritores. Então, em outras palavras, se nós aqui da turma, tá, desejamos constituir um SA de capital fechado, bastaria a gente se reunir em assembleia, tá, saber quem iria querer subscrever as ações que estavam oferecidas para a formação do capital social da SA. Uma vez subscritas aquelas ações, nós aprovarmos o estatuto da SA, eleger a nossa diretoria e levar efetivamente para registro na junta comercial. E é por isso, então, que as SAs de capital fechado, elas também são conhecidas SAs de constituição simultânea, porque todo esse passo pode se dar num único momento. Na própria Assembleia, eu posso subscrever as ações, eu posso aprovar o estatuto, eu posso eleger a diretoria e logo na sequência levar a registro na junta comercial. Essa, então, seria a grande diferenciação da SA de capital aberto e da SA de capital fechado. Beleza? Até amanhã de manhã eu devo estar postando a próxima aula, que é sobre a obrigação de acionista, acionista remisso, acionista controlador e abuso de poder de controle, tá? Ao passo que na nossa live de amanhã, né, semanal, das 19 horas, a gente pode esclarecer as dúvidas desses 2 vídeos e lembrando que a nossa atividade será essa live da Fé Comércio pelo Instagram da Fé Comércio na próxima quarta-feira, dia 1º, 11 horas da manhã, tá? Quem não puder assistir, fica 24 horas nos stories da Fé Comércio e também lá do escritório Furtado e Pragmácio, e aí você me prepara o relatório e me manda por e-mail. Essa será a sua atividade. Tamo combinado?
Força, coragem para mais uma semana e nos vemos em breve. Um grande abraço.